E ainda falando sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor, convidamos o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, para que a gente possa entender o que está em jogo a partir de agora. Professor, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza de nos atender. Bom, ainda e mesmo com a prisão já efetuada, né, haverá uma sessão no Supremo Tribunal Federal hoje. O que os ministros precisam decidir e por que, mesmo com a prisão já efetuada, ainda é preciso que a decisão passe pelo Supremo? Bem, bom dia, Soraya, bom dia, Roberto, bom dia a todas e a todos. As decisões dos tribunais, modo em regra, são colegiadas, elas não são monocráticas. Excepcionalmente, um magistrado, um juiz, integrante de um tribunal, profere uma decisão, mas tem que submetê-la imediatamente à apreciação dos seus colegas, dos membros do colegiado. E é o que está acontecendo. Essa é uma ação penal originária do plenário do Supremo Tribunal Federal, que significa originária, Soraya, que ela já começou no próprio Supremo Tribunal Federal. Ela não chegou à Suprema Corte em grau de recurso, vindo das instâncias inferiores. Isto porque, à época da propositura da ação penal pela Procuradoria-Geral da República, Fernando Collor de Mello era senador e gozava de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal. Então, por isso, a ação penal foi para o Supremo Tribunal. Competência do plenário, constituído de 11 ministros. Na medida em que o ministro relator, que é o mais importante, o que primeiro vota, determinou a prisão, considerando que os recursos já se haviam todos esgotado, então ele pediu ao presidente da Corte que submetesse aquela determinação prisional à apreciação dos demais ministros, e é para isso que se terá hoje essa sessão virtual, que começará agora ao fim da manhã e terminará na noite de hoje, para que os demais 10 ministros, por maioria ou por unanimidade, digam se mantém ou se não mantém a decisão proferida por Alexandre de Moraes. Agora, professor, Collor foi condenado em 2023, né? Porque muita gente foi talvez pega de surpresa com a notícia da prisão, mas já havia uma condenação e havia aí todo um cenário de recursos sendo apresentados. Está dentro do prazo para que a gente tenha uma definição, ou seja, hoje culminando com a prisão, que ainda precisa não ser referendada, como o senhor destacou, por todo o Supremo Tribunal Federal. Mas está dentro do prazo ou falta celeridade nesse caso à medida que a gente está indo para 2 anos? Você pode dizer que falta celeridade, mas a jurisprudência nacional, Roberto, e aí eu me refiro a todos os tribunais do Brasil, entendem esses prazos que a lei estabelece, não para as partes, acusação e defesa, mas os prazos estabelecidos para o próprio tribunal como prazos impróprios. O que significa? Que são prazos previstos em lei, mas que a sua desobediência não causa nenhuma espécie de preclusão, uma perda de oportunidade. E digo isso porque os tribunais são plenos de processos, recursos, ações originárias e, portanto, eles teriam muita dificuldade de julgar todos esses processos naqueles prazos curtos estabelecidos em lei. Então, não está fora da prática usual. Só para explicar, Roberto, e para entender, houve ali a oposição por parte de Fernando Collor de Mello de um recurso previsto no Código de Processo Penal e previsto também no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, chamado embargos infringentes, que pode ser oposto toda vez que o réu é condenado, mas não por unanimidade, e sim por maioria, desde que haja uma divergência qualificada. O que significa isso? No caso do plenário do Supremo Tribunal, pelo menos 4 votos divergentes. E com base nisso, a defesa viabilizou os embargos infringentes que estão sendo julgados agora pelo Supremo Tribunal desprovidos. Como o relator considerou que o recurso era intempestivo, ou melhor, que o recurso era protelatório e que, portanto, embora cabível, não teria o fim efetivo de modificar o conteúdo do julgamento anterior, e Moraes considerou também que não havia tal divergência qualificada, porque Collor só tinha sido absolvido por 2 ministros e não por 4. 4 haviam divergido na fixação da pena,
mas em relação à absolvição, só 2. Então, Moraes entendeu, pelo desprovimento dos embargos, tudo chegou ao fim e agora parte-se para a fase de execução da pena, que é o cumprimento daquela pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, o Collor está com 75 anos. Em caso de uma decisão pela manutenção de sua prisão hoje, isso começa a contar já a pena e a gente já não teria mais nenhuma possibilidade de recurso, de nenhum tipo de possibilidade dele pleitear a sua liberdade. Como é que fica caso o STF decida apoiar a decisão do Moraes hoje? Note, é uma questão importante que você formula. De fato, a nossa legislação brasileira em voga estabelece que quando o acusado passa de 70 anos, ele tem um cômputo do prazo prescricional mais favorável a si. Conta-se pela metade o prazo prescricional pelo decurso da idade. Mas o Supremo Tribunal Federal já debelou essa questão e considerou que, em virtude de causas suspensivas e interruptivas da prescrição, como, por exemplo, lá atrás o oferecimento da denúncia, que é a peça inicial da ação penal pública, pelo Procurador-Geral da República, que não ocorreu prescrição em relação a Collor. Então, isso não compromete que a sanção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pena privativa de liberdade, já possa ser cumprida e executada no estabelecimento prisional. O que poderá acontecer em virtude da idade do condenado ex-presidente Fernando Collor de Mello é de, se sobrevier, porventura, alguma moléstia, algum problema de saúde que recomende que a pena não seja cumprida no estabelecimento prisional, estima-se que isso não ocorra, porque ele tem boa saúde, que assim preserve, então a defesa poderá, portanto, pedir uma conversão do regime de cumprimento da pena em virtude de um fato superveniente. Mas nada aconteceu nesse sentido até agora, Roberto. Então, ao que tudo indica, vai se cumprir a pena fixada pela Suprema Corte, pena privativa de liberdade, no total de 8 anos e 10 meses de reclusão, cumprindo-se inicialmente em regime fechado, até que ele possa pedir a conversão para regime semiaberto e mais à frente para o regime aberto. Conversamos com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, a quem eu agradeço mais uma vez pela gentileza da entrevista. Professor, um bom dia para você. Também para você, Soraya, Roberto, para todas e para todos. Bom trabalho, boa sexta-feira. Obrigada.